Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje, dia 11 de novembro de 2025, questão que é concursos número 172307, questão do Enem 2010, na prova amarela é questão 114, na cinza é a 113, na azul a 114 e na rosa é a 113. Apenas 3 perguntas sobre essa questão. Vamos dar uma olhada. Peraí. F11, agora sim. Que isso? Tá, bora ignorar isso. Considerando-se o posicionamento do autor do fragmento a respeito de comportamentos humanos, o texto, letra A, enfatiza a herança da Inquisição em comportamentos culturais observados em Portugal e na Espanha. Letra B, contesta sociólogos, psicólogos e historiadores sobre a manutenção de comportamentos gerados pela Inquisição. Letra C, contrapõe argumentos de historiadores e sociólogos a respeito de comportamentos culturais inquisidores. Letra D, relativiza comportamentos originados na Inquisição e observados na sociedade brasileira. Letra E, questiona a existência de comportamentos culturais brasileiros marcados pela herança da Inquisição. Vamos ler o texto e entender qual é a visão do autor, qual é o posicionamento do autor do fragmento a respeito de comportamentos humanos. A herança cultural da Inquisição. A Inquisição gerou uma série de comportamentos humanos defensivos na população da época. Que época? Da Inquisição. Que comportamentos defensivos, especialmente por ter perdurado na Espanha e em Portugal durante quase 300 anos, ou no mínimo 15 gerações. Interessante. Embora a Inquisição tenha terminado há mais de um século, a pergunta que fiz a vários sociólogos, historiadores e psicólogos era se algum desses comportamentos culturais não poderiam ter se perpetuado entre nós. Na maioria, as respostas foram negativas, ou seja, embora alterasse sem dúvida o comportamento da época, nenhum comportamento permanece tanto tempo depois, sem reforço ou estímulo continuado. Não sou psicólogo nem sociólogo para discordar, mas tenho a impressão de que existem alguns comportamentos estranhos na sociedade brasileira e que fazem sentido se você os considerar resquícios da era da Inquisição. Interessante o texto. Bora analisar a letra A, porque tá errada. Quer dizer, será que tá errado? Letra A. Esse texto enfatiza a herança da Inquisição em comportamentos culturais observados em Portugal e na Espanha? Não. No texto aqui, a ênfase que é colocada encontra-se no fim do texto. E o fim do texto é relacionado com o Brasil. Veja só, não sou psicólogo nem sociólogo para discordar, mas tenho a impressão de que existem alguns comportamentos estranhos na sociedade brasileira. Então, a ênfase aqui do texto, do posicionamento do autor, é em relação à sociedade brasileira, e não a Portugal e Espanha. Olha só, ele só usa isso aqui para dar uma ideia inicial da origem dos comportamentos brasileiros. Mesmo que isso aqui seja a causa, o efeito é o que está aqui em ênfase. Ele quer analisar, ele tem a impressão sobre alguns comportamentos estranhos na sociedade brasileira. Então, a sociedade brasileira que está para o autor em análise, não Espanha e Portugal. A Inquisição ocorreu em Espanha e Portugal. Por isso, elas teriam influência, até porque o Brasil foi colonizado por Portugal, então elas influenciam, principalmente Portugal, nos comportamentos da sociedade brasileira. Então, como esse texto não enfatiza a herança da Inquisição em comportamentos culturais observados em Portugal e Espanha, mas no Brasil, então a letra A está incorreta. Letra B, contesta sociólogos, psicólogos e historiadores sobre a manutenção de comportamentos gerados pela Inquisição? Sim, mas depois falamos sobre ela. Letra C, contrapõe argumentos de historiadores e sociólogos a respeito de comportamentos culturais inquisidores. Como assim contrapor? O que é contrapor? Contrapor é contraposicionar. Contraposicionar. O que significa? Pegar um objeto X e contraposicionar, ou seja, colocar em contraposição, ou seja, tornar basicamente inimigo de um outro objeto Y. E nesse caso aqui, em nenhum momento ele contrapõe argumentos de historiadores e sociólogos, ou seja, ele não coloca argumentos de historiadores contra argumentos de sociólogos.
Porque nesse caso os dois têm o mesmo posicionamento. Olha só, historiadores e psicólogos, eles concordam. Aqui, ó. Historiadores e sociólogos, eles concordam, eles não se contradizem e nem estão colocados em sentido de contraposição. Olha só, embora as respostas foram negativas, ou seja, embora alterassem dúvida no comportamento da época, nenhum comportamento permanece tanto tempo depois, sem reforço ou estímulo continuado. Não sou psicólogo nem sociólogo para discordar. E nem sequer cita aqui nessa parte historiador, mas a Inquisição é um evento histórico. Aqui, ó. A pergunta que fiz a vários sociólogos, historiadores e psicólogos era se algum desses comportamentos culturais não poderiam ter se perpetuado entre nós. Na maioria, as respostas foram negativas. Ou seja, as respostas negativas, na maioria das pessoas, foram dos sociólogos e historiadores. Portanto, seus pensamentos não se contradizem e se contrapõem, mas concordam. Eles se relacionam e se reafirmam. Eles estão do mesmo lado. Portanto, como na contraposição entre pensamentos e argumentos de historiadores e sociólogos a respeito de comportamentos culturais inquisidores na sociedade brasileira, a letra C está incorreta. Letra D. Relativiza comportamentos originados na Inquisição e observados na sociedade brasileira. Bora reler. Considerando-se o posicionamento do autor do fragmento a respeito de comportamentos humanos, o texto relativiza comportamentos originados na Inquisição e observados na sociedade brasileira. O que é, primeiramente, relativizar comportamentos? Relativizar comportamentos nada mais é do que tornar atitudes, ações quaisquer e qualquer causa ou efeito que seja gerado por uma pessoa, qualquer atitude, em algo explicável, em algo que pode ser, digamos, explicável, algo que pode ser mensurado. Por exemplo, alguém fala, ele rouba, mas faz. Isso é relativizar o ato imoral de roubar, por exemplo. Outra questão, ele só gritou porque ele estava irritado. Nesse quesito aí, está relativizando o ato de ser agressivo, porque está justificando um ato que não pode ser justificado. E mesmo que ele pudesse ser justificado, de qualquer modo, o ato de justificá-lo, de torná-lo, digamos assim, mais fácil de se aceitar, é relativizar qualquer tipo de ação. Outro exemplo? Não tem outro exemplo. Mas acho que já ficou bem claro que a letra D está errada. Justamente porque aqui ele não relativiza comportamentos originados na Inquisição e observados na sociedade brasileira. Ele faz justamente o contrário. Ao invés de suavizar, relativizar, tornar algo possível de ser explicado, ele quer analisar de um modo mais crítico. Olha só, não sou psicólogo nem sociólogo para discordar. Mas, esse mais aqui da ideia de já discordando, né? Já discordando, tem a impressão de que existem alguns comportamentos estranhos. Quem relativizaria algo não chamaria comportamento de estranho. Chamaria apenas de comportamento. Ignoraria o fato de serem estranhos ou não. Mas ele fez questão de colocar estranhos na sociedade brasileira. Ele não está relativizando nada, ele está criticando. Inclusive critica a visão dos sociólogos, historiadores e psicólogos, porque ele não concorda com o fato deles negarem que existe relação entre a Inquisição e os comportamentos atuais na sociedade brasileira. Por isso a B está certa e por isso a D está errada. Letra E. Questiona a existência de comportamentos culturais brasileiros marcados pela herança da Inquisição. Isso aqui é interessante. Talvez isso aqui seja a questão a ser marcada, caso não marcássemos a letra B. A palavra aqui que entrega o erro da questão é questionar, porque ele não questiona em nenhum momento. Questionar, o ato de questionar, significa gerar dúvida ou levantar dúvidas. Levantar dúvidas. Em nenhum momento aqui ele levanta uma dúvida. Em nenhum momento aqui ele levanta algo a ser, digamos, respondido. Ele não deixa nada em aberto aqui. Por exemplo, será que, ou pode ser que, sabe? Ele não deixa expressões que dão a ideia de que há algo a ser completado. Não. Ele faz uma crítica, ele faz uma afirmação.
tenho a impressão de que existem alguns comportamentos estranhos na sociedade brasileira e que fazem sentido se você os considerar resquícios da era da Inquisição. Ele não levanta dúvidas aqui, ele está fazendo uma afirmação e não um questionamento. Por isso a letra E está errada. Pois é, que coisa, né? Uma palavrinha, se ele falasse que ele aponta a existência de comportamentos culturais brasileiros marcados pela herança da Inquisição, também estaria errado, porque ele não aponta nenhum comportamento, ele só fala que existem comportamentos e que se você os considerar como frutos da Inquisição, esses comportamentos fazem sentido a serem analisados. Mas fazer sentido não significa que ele está relativizando. Ele não relativiza, ele está criticando. Então a letra A está errada. Letra B contesta sociólogos, psicólogos e historiadores sobre a manutenção de comportamentos gerados pela Inquisição. Sim, ele contesta. Bem aqui neste trecho aqui ele está contestando. Não sou psicólogo nem sociólogo para discordar, mas, como quem diz, olha, eu não quero falar mal de você, mas, ou seja, já falando mal de você, dá para entender? Ele está contestando, ele está... Se ele não contrapõe os pensamentos dos historiadores e nem dos sociólogos, ele contrapõe os seus pensamentos ao dos sociólogos e psicólogos e historiadores, contestando-os. Bem aqui. Mas tem a impressão de que existem alguns comportamentos estranhos na sociedade brasileira que fazem sentido se vocês considerar resquícios da era da Inquisição. Por isso, essa B, além de ser a única que não cortei aqui, ó, sobre a manutenção de comportamentos gerados pela Inquisição está certa. Show de bola. Aqui ainda tem umas perguntas. O que é relativizar comportamentos? Já respondi. O que foi a Inquisição? Inquisição foram tribunais religiosos que surgiram por volta do século, se não estou enganado, 13 até o 18, ou até o 15, mais ou menos. E a função deles era julgar heresias, ou seja, pessoas que iam contra a visão da igreja. Então, agora a terceira pergunta, bora lá? Não é essa. Essa aqui eu já respondi, né? Por que a D e a E estão erradas? Tá, mas outra pergunta que eu poderia fazer aqui é: que comportamentos seriam esses? Que comportamentos os tribunais religiosos, que são a Inquisição, o Santo Ofício, ou Inquisição, tem nos comportamentos atuais brasileiros? O que o Santo Ofício, o Tribunal Religioso, a Inquisição, naquela época, entre o século XIII e XVIII, se não estou enganado, tem a ver com o Brasil? Bem, nesta época aqui, havia uma grande desconfiança entre as pessoas, porque a função aqui dos tribunais, do Santo Ofício, era justamente encontrar hereges e puni-los. Por quê? Porque eles seguiam uma visão que era contra a igreja, contra a da igreja. E isso, o primeiro aspecto que a gente tira disso, da Inquisição pura, é a ideia da certeza absoluta da autoridade. Certeza absoluta da autoridade. A ideia de que a autoridade sempre está certa. A ideia de que a autoridade nunca erra. Isso pode ser visto no Brasil, não? Outra característica aqui dos tribunais religiosos era a de que os indivíduos, por exemplo, vizinhos de pessoas que podem ter cometido heresias, denunciavam. As denúncias são outro fator. As denúncias, e isso gerava desconfiança entre as pessoas. E essa desconfiança, hoje pode ser interpretada na visão brasileira, de que não se pode confiar em ninguém. Não se pode confiar em ninguém, porque tá todo mundo tentando passar a perna no outro, o famoso jeitinho brasileiro. E a segunda, as denúncias, podem ser interpretadas no costume atual de falar mal da vida do outro, das fofocas atuais que acontecem no dia a dia. Com certeza alguém já foi alvo de fofoca, ou se não, já participou de alguma fofoca. E se pesquisarmos mais a fundo, encontraremos outras semelhanças entre a época da Inquisição e o modo de vida brasileiro. Quando eu estava estudando para resolver essa questão, encontrei alguns aqui. Deixa eu ver se eu encontro. Aqui, ó, medo de se expor ou dizer o que pensa. Aqui, melhor não falar nada
para não se incomodar. Tá. Desconfiança social, que eu já expliquei. Culpa e autocensura, que é a crença de que não se pode confiar em ninguém. Oxe, nada a ver. É esse aqui, ó, o ato de se culpar por pensar diferente. Isso aqui é bem cara do brasileiro. Até por isso que não é à toa que o maior medo do brasileiro, inclusive, é falar em público. Porque temos medo de expor nossos pensamentos. Autoritarismo e obediência. Aqui, ó. A crença de que quem manda sempre tá certo. Isso faz sentido. Necessidade. Não faz sentido, tipo, pensar que quem manda sempre tá certo. Mas faz sentido isso existir. Acho que ficou claro. 5. Necessidade de aparência moral. Ou seja, sempre parecer que é... Dá sempre a impressão de bom moço, mesmo que não sejamos bons moços. E a fofoca, a denúncia informal, que é o que acontece. Enfim, essa questão, essa resposta foi resolvida e está certa. Show, 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 letra B de bola.